E a gente está encerrando hoje a nossa série de entrevistas sobre o nó do norte e o nó do sul. E sabe o que eu estava me lembrando, né? Que a gente falou de todos os signos. Que o grande sonho, eu acredito, pelo menos as pessoas que me procuram para as leituras de tarô, é a busca da felicidade, né? O que que eu preciso fazer para ser mais feliz? O que que eu preciso fazer para solucionar alguma situação que me incomoda, sair do incômodo? Conhecer onde está o nosso nó do norte, o nosso nó do sul, nos ajuda nessa busca pelo conhecimento, por sair do incômodo, por conseguir forças para a gente tocar a nossa vida com, sei lá, com sem precisar dos outros, vamos dizer assim, com autonomia. Uhum, uhum. Você sabe o seguinte, sim. Então, querer ser feliz, eu acho que essa definição é muito profunda, se a gente for ver, né? Cada um tem uma definição para si do que é ser feliz. Para uns é ter dinheiro, né? Para outros é ter saúde, mas de alguma forma, ser feliz, juntando esses nossos saberes, tem a ver com a gente ser a gente mesmo. Quando a gente consegue ser a gente mesmo, da maneira onde bate o nosso coração e a nossa mente, que esse caminho, né, a gente vai conseguindo seguir, isso tem a ver com felicidade. Tá? Tem a ver com felicidade. E falando de nó do norte e nó do sul, uma das partes disso, né, que é uma flecha que diz, vai por aqui. Você tem o nó do norte em peixes, né? É por aqui que você tem que ir. Você tem que abandonar o nó do sul em virgem. Ou seja, comportamentos muito virginianos, muito pé no chão, no sentido over. Então, novamente, a gente não abandona as qualidades do signo, e sim os exageros que a gente costuma ter, né? Como se fosse a sombra exatamente de algum tipo de energia. Tá? Então, o nó do sul, falando em virgem, nós estamos falando de um signo de terra, e virgem é também regido por Mercúrio, então é uma terra inteligente, é uma terra mental, né? E ela rege muito o quê? Os processos e a organização. Como ela é muito Mercúrio, ela é muito analítica, né? Então, traz para a realidade, vamos analisar. Analisar quer dizer, lise tem a ver com cortar. Né? Análise quer dizer, vamos pegar uma informação e vamos fatiar e vamos ver cada parte, como se fosse aquele exame, né, que a gente tem, que dá várias facetas de um mesmo órgão, por exemplo. Então, certo, é óbvio, você precisa trazer, para poder resolver alguma coisa, entender alguma coisa, fazer uma análise. Tá? Agora, no exagero de virgem, é tudo muito analítico, e fazendo isso, ela quer ser perfeita. Virgem, ele tem o perfeccionismo e o controle dos processos. O que quer dizer? Então, eu quero ter o controle de tudo, para quê? O meu medo é errar. Eu não quero errar. Tá? Eu quero ficar sempre dentro do certo. Tá? Com isso, eu me coloco, eu estou dizendo, em termos quem tem nó do sul em virgem, muito como no alerta. Você imagina, né? O quanto de energia que essa pessoa coloca. E virgem a gente tem em todo o mapa. Não é só quem tem nó do sul em virgem que não funciona como virgem. Todo mundo tem virgem no mapa, não é verdade? Então, uma das coisas que é muito importante é que a virgem, ela foca demais na árvore. Eu costumo dizer, a árvore virgem tem a ver com a árvore e a floresta, ou seja, o foco e o maior. Então, ela fica tão focada, a virgem fica tão focada no detalhe, que já não sabe mais quem é quem.
me vem na cabeça um exemplo de um especialista, né? Tem agora o que trabalha com os ossos, um médico que trabalha com os ossos, com todos, né? E tem aquele que trabalha com mão. Aquele só trabalha com mão. E aquele que dá mão só trabalha com esse dedo. Não, mas meu problema é esse, não, tem que procurar outro. Isso, você entendeu? Então isso é virginiano. Se você tem problema nesse dedo, perfeito, vai com ele que ele já sabe tudo do dedo indicador, né? Só que essa postura muito focada perde o todo. É peixes. Perde o todo, perde a floresta, perde a visão de distanciamento. Fica muito perdido. E nesse sentido, vamos também ver que a Virgem ela é muito focada em trabalho e serviço. É muito boa para isso. Entende? Então esse foco é trabalho. A perfeição é onde? No trabalho, no serviço, na limpeza, né? No discernir o que serve e o que não serve. Virgem é muito isso, né? Tem a ver, já falei em outras, inclusive falando de nó do sul em peixes, falei que tem que seguir para discernir o que presta e o que não presta. Não é aquilo que vai acumulando, né? Não, Virgem vai lá, o que serve, né? Serve, isso serve, não serve? Isso é muito Virgem, tá? Só que, de repente, novamente, ela esquece que ela não pode, não precisa ficar tanto nesse controle. Ela precisa confiar mais no fluxo da vida. Olha que interessante. Que é peixes. Quando a gente quer peixes. Quando a gente quer controlar tudo, porque parece que está tudo na minha mão. Se não sou eu, não sai. Não tem aquilo? Não sou eu, não sai nada. Não acontece nada. Tá? Pode ser? Até pode, em um certo sentido. Mas em algum momento você precisa confiar no fluxo. Ou seja, você faz o que tem que ser feito e depois você entrega. Outro exemplo, quando primeiro do ano, normalmente, vai-se no mar jogar oferendas para, por exemplo, para Iemanjá, né? Então eu coloco todos os meus desejos no barquinho, na florzinha, coisa e tal, né? Pulando, inclusive, as ondas, as 7 ondas e tudo mais. O que eu faço? Eu faço a minha intenção, eu faço o que eu tenho que fazer, Virgem, né? Vou buscar as flores, tem que ser branca, tudo no controle e no perfeição. Aí eu jogo no mar, e mar é o exemplo, o símbolo maior de peixes. Eu jogo no mar. Se Iemanjá aceitar, se a vida aceitar... Não está mais no seu controle. Não está mais no meu controle. É ela que vai aceitar, é a vida que vai encaminhar isso. Então é bonita, confia no fluxo da vida. O que você já fez, já foi feito. Tá? Faça o seu melhor, ok. Mas não está mais no seu controle, tá? E desenvolver empatia e conexão espiritual também. Porque se tudo é análise, né? Número, tá? Tudo é muito matemático, tudo é muito controlado, você esquece de usar uma outra função muito importante da nossa psique, que é a empatia, que tem a ver com conexão, com espiritualidade, com aquilo que a gente trabalha não com o raciocínio, tá certo? Deixa também eu captar o todo. Sabe aquilo que eu capto com o todo? Isso é peixes. E sempre lembrando, né? A pessoa que tem essa configuração, ela já nasceu com essa configuração. Então, eu imagino, né? Leiga que sou, que não deve ser tão difícil conseguir esse equilíbrio. Mas onde que trava? Onde que tem essa trava? Eu vou dizer o seguinte, não é fácil. Não é que não é difícil, não é fácil. Porque você tem um padrão. E é muito difícil você sair do seu padrão. Sabe aquilo, vou fazer um regime, né? Segunda-feira eu começo a fazer exercício. Isso é muito Virgem. Fazer exercícios e regrar a minha alimentação. Virgem
quando quer, faz muito bem isso. Por quê? Porque ela vai pegar no controle, no foco e vai fazer isso. Tá? Controle e alimentação. Agora, se você não é muito versada nisso, se seu padrão não é fazer isso, é difícil. Tá? Você faz um pouco, você fala, não, que cansativo, que é isso? Né? É que nem aquilo, já fiz 2 dias, não aconteceu nada. Né? E aí eu volto então para o meu padrão. Por quê? Porque mudar é difícil. Tá? Sai do controle. Mudar sai do controle. Percebe? Então, principalmente para um signo de virgem de terra, vamos dizer assim, que é pé no chão, que é trabalho, que traz para si o fazer. Porque também tem isso, né? Virgem faz. Então ele sabe, ele percebe que se ele fizer, tá tudo bem, tá na minha mão. Então é difícil ele delegar. Né? É difícil ele perder a rigidez, porque nisso a Terra é rígida, no sentido negativo da história, ela é rígida. Né? Veja, ela é seca e fria. Tá? Então ela é rígida. O que é? Ela tem que ser o quê? Peixes. Que é sentimento, que é água, flexível, né? E intuitiva. Ok? Então, o que Virgem tem que aprender a ser? E não só fazer. Ser de peixes, né? E fazer de virgem. Então, uma coisa que é bonita, um exemplo que me veio também, por exemplo, um hospital, ele é todo, porque virgem tem tudo muito a ver com cura também, né? Médicos, veterinários são virginianos por conta de toda essa característica. Então, um hospital, antigamente era muito isso, muito limpo, não que a limpeza não seja, mas muito branco, muito de asepsia e de muitas regras, que é muito virgem. Isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode. E, de repente, aparecem os doutores da alegria. Olha que bonito. Né? Equilibrar uma saúde física e entender que a saúde também é uma saúde emocional e espiritual. Tá? Então, de repente, entra um grupo de pessoas, de palhaços, de alegria, que faz com que aquele paciente se esqueça daquela situação que ele vive. Olha que lindo. Ele traz o quê? Eles trazem o sonho de peixes. Eles trazem o todo, essa harmonia, essa espiritualidade também. Né? Então, vamos imaginar que eu estou sabendo disso agora, nessa entrevista, vou correr para saber pela minha data de aniversário, onde tenho. E aí eu descubro, eu tenho o nó do sul em Virgem e o nó do norte em Peixes. E aí, nossa, é verdade. Então, talvez eu decidir colocar mais leveza na minha vida. Eu vou tirar um dia da semana e vou ficar contemplando a água, sem pensar em nada, sem trabalhar. Exatamente. Sabe uma coisa assim? Leveza e flexibilidade e sonho. Porque se a Terra é muito real, né? Eu só conto com aquilo que eu posso, que eu faço, com aquilo que é. De repente eu perco a visão do maior, que é olhar para o céu, olhar para a praia, conectar-se com o divino. Tem muito a ver com peixes, sabe? Deixar a tua intuição, né? Entender que a vida não é perfeita. Não é perfeita. Lidar com a incerteza e com a imperfeição faz parte da vida. Os chineses não fazem isso com a porcelana, quando ela racha, eles colocam naquela rachadura um fiozinho de ouro para mostrar que a perfeição não existe. Ó, que lindo. E não descarta, né? Quebrou, vamos descartar, que precisamos do... Não, é mostrar que realmente trincou, mas ainda tem utilidade. É muito lindo isso. E que a vida é assim, né? Porque o perfeito tem aquela da pombinha branca,
né? Ela não precisa tomar banho todos os dias com sabonete entendeu? Para ser branca, ela é branca. Ela é branca. Não faz tanto esforço, né? Entende? Então, o que é perfeito é o que é inteiro. É aquilo que é realmente. Quando a gente precisa fazer muito esforço para ser perfeito, é porque a gente está num caminho errado, de Uhum. rigidez. Uhum. E aí entra, eu acho que uma das coisas importantes, rigidez, caminho errado, burnout, Ah, workaholic, é muito virgem. É muito virgem. Nó do sul em virgem. Porque eu foco, eu preciso trabalhar, eu preciso ser competente, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso caminhar na minha profissão. E faço de jeito tão desconectado com o meu ser, peixes, ou com a minha visão maior, conseguir sinais. Sabe como é que é? Quando de repente você começa a ficar meio resfriado, você fala, melhor eu parar, tô exagerando. Né? Que virgem traz isso. Você começa a uhum. exagerar, o estresse traz somatizações, que é muito virginiana e pisciana. Né? Eu começo a ficar muito ansioso. Calma, menos, baixa, vai na praia, vai pescar. Entendeu? Uhum. Vai equilibrar isso tudo. Tá? Você precisa trabalhar, mas burnout você vai ficar um monte de dia onde? No hospital. Né? Para quê? Para parar com uma coisa que você não para conscientemente, algo vai te parar. E essa outra é outro simbólico muito de virgem, que é doença. Quando você não tem uma percepção maior da vida, né? De um equilíbrio maior, espiritual, físico e tudo mais, você traz para o corpo. E o corpo, virginianamente, faz você descansar. Não consegue? Então você vai passar os tempos na sua cama para descansar. Vai fazer o quê? Aham. Nossa, Sueli, maravilha. Agradeço muito a gente ter estado, durante 17 semanas nesses encontros, nó do Norte, nó do Sul. Convido as pessoas a maratonarem e a gente vai voltar agora. Vamos, estamos organizando um Uhum. outro tema para a gente iniciar uma nova série. Sim, Astrologia e tarô. Muito mais astrologia e psicoterapia. Agradeço muito, muito a sua disponibilidade. é um grande prazer. Eu sempre falo isso. Imensamente feliz. Obrigada, até a próxima.